Boa noite a todos, mais uma vez, né? Gostaríamos de cumprimentar fraternalmente a todos que aqui se fazem presentes, na maneira presencial, na modalidade virtual, tanto público encarnado quanto desencarnado, aos que chegam aqui a primeira vez, aos que já sempre estão aqui conosco, né? Sejam todos muito bem-vindos e acolhidos a essa casa de Jesus, né? Que você já possa estar sentindo todo esse envolvimento, né, da espiritualidade. O tema da nossa noite de hoje é fazer o melhor que possamos. É um tema bastante interessante esse, né? Bastante reflexivo, né? Muitas vezes já foi falado aqui na frente pelos palestrantes, né, que nenhum tema chega até nós de forma aleatória, né? Que tudo que a gente precisa desenvolver para falar para o outro, primeiramente tem que passar pela gente, porque a gente vai lá, estuda, reflete, medita sobre o tema, né? Porque senão, como é que a gente fala algo para o outro sem antes a gente ter pensado sobre isso, né? Ter refletido sobre isso. Tudo bem que às vezes a gente fala coisa sem pensar, né? Mas não é o ideal, né? Toda vez que a gente vai falar alguma coisa para o outro, algo que mexa com ele, né? A gente tem que meditar e refletir sobre esse tema antes, né? Por mais ligeiro ou demorado que seja esse pensamento, vai passar pela minha consciência, vai passar pela consciência de vocês, né, até chegar no outro. E aqui, quando a gente está aqui na frente, né, quando a gente fala coisas assim, principalmente que envolve o espírito de cada um, que diz respeito ao processo evolutivo de cada um, né, que vocês vêm aqui para buscar uma melhora, um esclarecimento, o assunto é ainda mais sério, né, o buraco é mais embaixo, né, eu sempre falo para o Eurípides, né, Eurípides, me ajuda, porque, querendo ou não, de certa forma, aqui na frente a gente vira um influencer, né, de alguma maneira a gente vai atingir as pessoas e elas vão pensar sobre aquilo que a gente vai falar, né, por isso que a gente não pode falar qualquer coisa, né, porque ninguém vem para cá porque não tem mais nada para fazer em casa. Tenho certeza absoluta que ninguém está aqui, não tem nada para fazer em casa, vou lá mesmo. Não, né? Vem aqui em busca de algo, né? Em busca de quê? Às vezes de um consolo, às vezes de um esclarecimento, às vezes de um direcionamento, né? Às vezes de algo que preciso ouvir uma palavra que vá me acalmar, que vá, né, abrir minha mente para alguma coisa, né? E cada um tem um motivo para estar aqui, né? Cada um tem sede de algo para estar aqui, né? E aí a gente reflete, se o povo vem com sede de algo, que tipo de água que a gente está oferecendo, né? Qual fonte que a gente está buscando para oferecer essa água para o outro, né? Eu reflito muito sobre isso, até mesmo porque, pela minha função profissional, né, que eu ocupo, porque eu sou educadora de jovens, então eu ajudo a despertar consciências, né? E eu auxilio esse jovem a buscar ferramentas para ele pensar, para ele refletir. Eu ensino ele a escrita, a redação, né? Mas antes dele escrever, ele tem que ter um repertório. E para ter esse repertório, ele precisa de conteúdo. Para ter esse conteúdo, ele precisa de leitura, ele precisa de texto, ele precisa pensar ali criticamente em alguma coisa, né? Então, eu sempre entro naquela questão, né? Que tipo de conteúdo que eu estou oferecendo para ele, né? Que tipo de conteúdo que eu estou buscando para ele pensar, para ele refletir ali, né? E aí eu penso, será que eu já estou fazendo o meu melhor que eu posso fazer já ali no preparo do material, na escolha do texto que eu vou entregar para ele, que eu vou, né, fazer com que ele reflita sobre isso? E aqui é a mesma coisa, né? Porque aqui também tem essa mediação, né, entre o conteúdo, né, o conteúdo que eu vou desenvolver para chegar até vocês, né? Tem que passar também primeiramente por mim, né? Então eu sempre reflito sobre isso. Vocês podem ter certeza que eu sempre reflito e sempre procuro dar o meu melhor, né? Fazer o meu melhor, né? Muitas vezes a gente não atende às expectativas, né? A pessoa, eu fui lá para ouvir uma coisa, mas não foi bem aquilo que eu queria ouvir. Mas, assim, naquele momento, era o melhor que eu pude dar, né? E todos os palestrantes aqui na frente, vocês podem ter certeza que é o melhor que está sendo podido dar naquele momento, né? E eu já sempre tive muito essa autocobrança minha, né? De, não só aqui nas palestras, mas como em tudo, né? De fazer sempre o meu melhor, de entregar sempre o meu melhor, né? Às vezes até de forma excessiva, de forma tão excessiva que eu paralisava muitas vezes, né? Porque eu não conseguia chegar naquele melhor, então eu parava, né? Não ia. E como nada é aleatório, né? Como os temas não chegam até a gente ao acaso, o preparo, o estudo, né? A reflexão desse tema da noite de hoje
ele me fez perceber coisas bastante interessantes, coisas que talvez vocês se reconheçam também naquilo que eu vou falar, né? Naquilo que vocês vão perceber. Recentemente, eu até estava conversando com a diretora doutrinária da casa, né, que eu falei assim, olha, meus temas, eu não sei se me melhoram, mas que eu reflito de forma mais profunda sobre eles, sim, né? Então, alguma coisa transformam, né? E um dos pontos fundamentais desse estudo, né, que eu falei que daqui muitos talvez se reconheçam, foi ter percebido a visão turva que eu tinha, a visão distorcida que eu tinha sobre o conceito fazer o melhor que se possa fazer. Porque, para mim, fazer o melhor era fazer o top, o the best, genial, o espetacular, né? Aquilo revolucionário. Isso, para mim, era fazer o melhor, né? Então, eu tinha ideias e mais ideias, né? Às vezes até ideias originais, mas aí eu não conseguia chegar naquele ponto de como eu vou desenvolver essa ideia. Não, ainda não está de uma maneira perfeita isso e tal. E aí, paralisava. Paralisava e abandonava a ideia, porque eu não chegava naquela perfeição, né? Aí depois eu compreendi o quê? Fazendo a reflexão desse tema, né? Eu compreendi que fazer o melhor que a gente pode fazer é fazer o melhor daquele e naquele momento que a gente já alcança, com os recursos que a gente já tem para fazer, né? Com as possibilidades que já estão dispostas a nós, né? Esse é fazer o melhor com aquilo que já tem, não querer chegar lá no resultado final, não, é no processo, de cada dia, né? Cada tijolinho ali, né? E às vezes eu penso, quero construir uma mansão, mas eu já penso na mansão, mas eu não penso no tijolinho que eu vou ter que fazer diariamente, né? E aí eu passei a compreender que é isso, que é o melhor que eu posso naquele momento. E aí eu passei a compreender também melhor aquele ditado popular que diz assim, a prática leva à perfeição. Tudo bem que há controvérsias, né? Porque depende da prática que você está falando, né? A prática no sentido de tentativas, né? Porque se você ficar ali na prática, sempre fazendo a mesma coisa, não mudando, não alterando, você não vai chegar à perfeição, você vai continuar repetindo erros, né? Então, é a prática no sentido de tentativas, né? Aí, a partir disso, também tem um conceito similar de Aristóteles, pode passar o slide, que ele diz assim: somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um feito, é um hábito. A excelência não é um feito, é um hábito. No sentido de um pouquinho de cada vez, né? Sempre uma constância. Acho que a constância aqui seria a palavra-chave, né, para esse nosso estudo. Aí tem também uma frase que às vezes a gente vê lá no Instagram, nas redes sociais do Universo Fitness, que fala assim, antes feito do que perfeito. Né? Antes feito do que perfeito. E realmente, eu aprendi isso também na sala de aula, né? Quando eu voltei para a sala de aula para dar aula lá para os meus alunos, que às vezes eu fazia assim, uma aula, nossa, era aquela aula espetacular, não dava certo. Aí eu fazia o básico do básico, dava certo. Porque naquele momento era aquilo que funcionava, né? Igual muitas vezes os alunos estão lá na agitação e gritando e correndo e não sei o quê. Aí tem aqueles espíritos assim pacificadores, né? Aqueles alunos que vêm lá dar uma cutucada, né? Grita, professora, grita, só vai dar certo se gritar. Vai, grita. Falo, não vou gritar, porque fico tentando testar a voz alta, mais alta do que a deles, ficar dando lição de moral, não adianta. Aí o que eu faço? Simplesmente cruzo os braços e paro e fico olhando. E paro ali. Aí daqui a pouco um olha para o outro, um se cutuca com o outro. Aí eles perceberam que deu ruim. Aí eles param. Porque eles viram que, sabe, não entrei no jogo deles. Então, o que quero? Ao invés de eu dar lá um discurso, fiquei em silêncio, simplesmente em silêncio. E é isso que deu certo. Né? Aí eles param. Mas aí a gente pode pensar muitas vezes assim, eu não tenho ideia para nada. Não penso em nada de interessante, nada de diferente, assim. Eu sou uma pessoa muito ali na média, não consigo pensar nada que vá me prevalecer em nada, né? Não tenho essa sorte de me destacar em nada, né? De ser diferenciada em nada. Mas aí eu digo para vocês, tem sim.
A sorte vem, a criatividade vem, só que ela precisa te encontrar trabalhando. Não vai chegar assim do nada, você vai precisar estar fazendo alguma coisa lá e tal. Aí começam a aparecer as ideias, começa a surgir, começa a fazer as conexões, né? Então, a gente precisa começar lá rabiscando alguma coisa, aí pensando, refletindo, pesquisando, né? Buscando. Daqui a pouco, conecta. Daqui a pouco surge aquela ideia, né? Ou é inspirada também pela espiritualidade, né? Aquela ideia. Acende aquela luz, começa a piscar os 3 pontinhos do modem lá na nossa mente, né? Que a gente sabe quando os 3 pontinhos estão piscando é porque a internet está conectada, né? Então também começa a fazer isso na nossa consciência, né? Então, ó, fazer o melhor que possamos dentro do estágio que a gente já se encontra, dentro do estágio que a gente já alcança, mas com um compromisso. Atenção, qual é o compromisso que a gente tem que fazer? Compromisso é o comprometimento do esforço diário, de sempre tentar melhorar um pouquinho, de procurar sempre tornar melhor aquilo que já está bom. Essa é a ideia, senão a gente fica lá insistindo, insistindo e não vai chegar à perfeição, mas sempre tentar se melhorar mais um pouco, né? Ah, hoje cheguei até aqui, será que amanhã eu consigo avançar mais um pouco? Ah, não sei, e amanhã? É igual corrida, hoje eu vou correr 3 quilômetros, amanhã eu vou correr 4? Não, amanhã eu não consigo ainda correr 4, mas semana que vem eu já consigo correr 4. Será que no outro eu consigo correr 15? Não, calma aí, peraí, né? Daqui uns 2 meses, quem sabe, você já está correndo 15. Né? Mas se não começar hoje, não vai correr nenhum, né? Então, a gente sempre tem que procurar melhorar aquilo que já está bom, né? Porque a lei é do progresso, não da estagnação, né? Mas eu não tenho condições para isso, não. Não, esse assunto não é para mim, isso aí não dá para mim, não, né? Vamos lá, segue o slide. Vamos ver o que os espíritos dizem sobre isso lá nos livros do Espírito, na questão 909. Tem o homem meios de vencer suas más inclinações, de se transformar naquilo que ainda não está bom nele, né? Os espíritos respondem, sim, e frequentemente com muito pouco esforço. O que lhes falta é vontade. O que lhes falta é vontade. O que nos falta é vontade, porque meios a gente tem. Fazer o melhor exige força de vontade e vontade firme, né? E não é fácil, a gente sabe que não é fácil. E isso também diz respeito a fazer o nosso melhor, né? Aquilo que a gente pode fazer de melhor, né? E não cuidar se o outro está fazendo o melhor dele, né? Ah, não, ó, o outro ele não tá fazendo o melhor que ele pode, não. Ele está ali muito estagnado. Tá... Sim, mas e você? Você está fazendo o seu melhor? Você está cuidando do seu melhor? Né? Porque a ideia é a gente fazer o nosso melhor e o outro faz o dele, o outro responde pelo dele, né? Não adianta ficar competindo evolução, né? Porque aí a gente vai perder sempre, né? Porque, como disse Jesus também, pode seguir o slide, lá em Romanos 6:8, a cada um será dado de acordo com suas obras, nossas obras, não a dos outros. A dos outros, eles responderão pelas deles. Né? A gente que cuida das nossas. Ó, a cada um será dado de acordo com suas obras. Quando você desencarnar, é você com a sua consciência que vai ter que responder por aquilo que fez, não pelo que o outro fez, né? Aquela velha questão. Não adianta copiar a resposta dos outros, porque a pergunta é diferente. Né? Não adianta, o que deu ali na B? Me mostra aí a B. Não, a sua pergunta é diferente do outro, não adianta copiar, né? Não adianta colar. É a vontade firme, ainda que haja limitações, porque limitações ainda vamos ter, e muitas, de acordo com o estágio evolutivo que a gente se encontra, né? A gente está no mundo de provas e expiações, então ainda temos muitas limitações, inúmeras, e todos nós. Porque aqui não se trata de ser perfeito, mas de ser esforçado e consciente.
né? Não estamos falando de perfeição, estamos falando de esforço e consciência. Porque fazer esse melhor, como a gente já viu, é uma jornada diária. É dia após dia, mês até mês, o entendimento que a gente já tem, com os recursos que já disponibiliza, né, os aprendizados que a gente já alcançou e outros que a gente está buscando. A gente também, quando a gente vai fazendo os cursos, quando a gente vai lendo as obras espíritas, a gente está constantemente buscando aprendizados, né, buscando novos aprendizados e novos esclarecimentos. É um esforço pessoal constante, mesmo diante das nossas imperfeições, né? Não desistir, porque se a gente for pensar em imperfeição, a gente não faz nada, né? Porque é complicado. De novo, é a cada um conforme as suas obras. E assim, como não é para controlar as obras dos outros, também não deixemos que os outros controlem as nossas obras, né? E aí, já fez? Já se melhorou naquela sua questão lá? E aí, como é que tá? Né? E aí, ó, tá passando o prazo, não vai melhorar, não? Não. Cada um no seu tempo, né? Você faz o melhor que você pode e não o que o outro espera que você faça, né? Até mais cedo a gente estava aqui comentando sobre isso, né? Não precisamos cumprir expectativas de ninguém, são expectativas do outro. A gente sabe aonde o calo aperta, né? Onde a gente tem condições já de chegar, né? As capacidades que a gente tem, né? Então a gente tem que olhar com honestidade para as nossas capacidades, né? Para nossas responsabilidades, né? Tanto é que Jesus não disse a cada um conforme sua perfeição. Ele não falou de perfeição, ele falou do seu esforço, né? As suas obras com seu esforço constante, com a sua intenção verdadeira, né? Muita a intenção, qual a sua intenção com relação a isso, né? Com relação àquilo que você está fazendo. O esforço sincero, cada um tem seu ritmo, não tem jeito, cada um no seu, e a boa vontade é o ponto de partida, né, disso. A boa vontade. E aí a gente tem variadas oportunidades para poder se melhorar a cada dia, né, e para poder fazer o nosso melhor onde a gente se encontra, né, a cada dia. E no nosso cotidiano. Nas nossas casas, por exemplo, com a convivência com o outro, né, com os nossos familiares. O que a gente pode fazer para fazer o nosso melhor a cada dia? Além de coisas que a gente talvez já faça, né? Alguns exemplos podem ser cooperar nos afazeres domésticos, não deixar só nas costas dos outros, né? Sobrecarregando os outros. Ah, não, isso aí é serviço teu, ó, faz tu aí, eu não vou fazer. Não, a gente pode ajudar, a gente pode cooperar, né? Escutar o outro com paciência, com atenção. Ah, não, lá vem você falar de problema de novo. Ai, de novo esse assunto. Escuta, às vezes ele não quer uma opinião, ele só quer ser ouvido. Você só precisa ouvir ele, só escutar ele com atenção. Às vezes ele está falando, a gente está lá com o celular, né? Aham, sim. E o outro está falando e a gente aqui, né? Nem ouviu o que o outro está falando, né? Isso é falta de respeito, né? Também escutar o outro sem se colocar como dono da verdade, né? Ah, não, vem de novo você com esse assunto, já falei 1000 vezes sobre isso, você não quer aprender, então, ó, larga para lá. Calma, deixa ele falar e tal, respira. Às vezes o melhor que você pode fazer é só dar uma respirada também, sabe? Ao invés de entrar em atrito com ele, respira e fala, ai Deus, entrega nas tuas mãos, esclarece a mente dele, desperta a consciência dele, porque eu já falei, não adiantou, então, quando ele for dormir, dá uma visita até ele, conversa com ele, pronto, já é o melhor que a gente pode fazer naquele momento, né? Tentar compreender e perdoar as falhas que os outros ainda têm, porque a gente também tem as nossas e não são poucas. A gente sempre acha que é o outro que está errado, né? Às vezes é a gente que é o difícil, né? Ah, não, aquele meu parente lá é muito difícil. Mas às vezes eu sou a pessoa difícil também, né? Não exigir, porventura, coisas que o outro ainda não pode dar, né? Colocando muitas vezes carga em cima dele de coisas que são desejos seus, não são dele. Né? Às vezes a gente quer se realizar no outro, né? Porque a gente não conseguiu realizar a nossa vida, então meu filho vai ser obrigado a realizar, né? Para eu me ver realizada nele, né? Não, isso não se faz, né? Tanto é que não é incomum a gente ver pais sofrendo porque colocou uma expectativa em cima do filho, foi o desejo, fez lá, e o filho foi lá para cumprir o desejo dos pais e está travado na profissão, porque não é aquilo que ele queria, ele não tem propensão para aquilo, né? Eu mesma tinha conhecido
uma pessoa que na época fazia medicina, estava se formando e tal. Aí anos depois eu encontrei a pessoa, falei, e aí, já é mestre? Não, eu sou engenheiro. Eu falei, ué, engenheiro? Ele disse, porque na época eu fazia medicina, mas eu não gostava, meu pai me obrigou a fazer medicina. Quando ele morreu, eu parei a medicina e fui fazer engenharia, e sou feliz na engenharia. Tá, a escolha é tua, né? As duas profissões são dignas, né? Então, né? Mas a gente vê muitas pessoas frustradas, né? Com profissões que não foram eles que escolheram, mas porque o pai quis. Ou às vezes o pai tem uma empresa, não, meu filho tem que ser administrador, aí vai lá e falha a empresa porque não tem aquilo, né? O cara queria ser músico e tá tendo que tocar a empresa. Não, não é bem assim, né? É muito triste isso. Mas no ambiente de trabalho, o que a gente pode fazer no ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho é ótimo, né? Procura não se envolver em fofoca, em intriga, né? Quando vem aquele outro falar, ficou sabendo de fulano lá? Aí, não, o que deu? Não sei o que. Falar, não quero nem saber, deixa isso para lá e tal, né? Mas a gente gosta, né, de uma fofoca, né? Muito bom. Mas procura não se envolver em fofoca e nem intriga. E nem em competições, né? Competições que podem ferir ou prejudicar o outro, né? O famoso fura-olho ou puxar o tapete, né? A gente não deve fazer isso, né? Mas, pelo contrário, né, a gente tem que ajudar e cooperar com aquele nosso colega, que a gente não sabe a realidade dele, como ele está em casa, na família dele, né? Ele vem ali, a gente não sabe toda a história dele, né? Então, muitas vezes ele está assim, um pouco grosseiro, mas ele está querendo chamar atenção para alguma coisa, e aí a gente já responde também da mesma forma e tal, e aí já vira aquele atrito. Não, a gente tem que procurar entender o outro, né? O que está acontecendo, né? É igual com os meus alunos também. Às vezes eles estão querendo chamar a atenção de alguma coisa que está acontecendo em casa. Já aconteceu isso, do aluno vir falar, não, a gente está assim porque a gente está querendo chamar a atenção, porque em casa a gente não pode falar. E aí aqui a gente, né, fala o que precisa dizer para poder fazer a catarse, senão ele endoidece, né? E lá na escola tem também psicólogas que conversam com os alunos e tudo mais, né? Que às vezes é um momento que eles possam se abrir, que eles podem se abrir. Em casa eles não podem. E lá eles podem falar, né? Até tinha um menino que ele tinha um comportamento bem estranho esse ano do que foi ano passado. Aí eu até conversei com a mãe dele, falei, olha, me preocupa, porque ele não era assim, né? Ele era sempre um menino muito aplicado, tal e tudo mais. Aí ela me falou, porque pode ser que tenha influência, que ano passado eu sofri por um câncer de garganta muito severo, e ele aguentou ali comigo, sabe, o tempo todo ali comigo e tal, e aí agora é como se ele estivesse botando para fora e querendo recuperar um tempo perdido, então ele está assim muito agitado. Então eu pude compreender por que ele estava assim, né? E aí eu consegui acolher ele, conversar com ele e tal, ele melhorou. Aí são eles os exemplos, né, de alunos que chegam lá, porque criança também tem problema, né? A gente acha que não. Às vezes meus alunos falam, não, a gente também tem problema, professor. Realmente, tem problema, né? Tinha um menininho de uns 8 anos que ele estava subindo a escada comigo, dele, ai, tô cansado. Tá cansado de quê dele? Você não sabe os compromissos que eu tenho com essa escola? Desculpa, isso aí, né? 8 aninhos, não sabe os compromissos que eu tenho? E falando sério ainda, né? Falei, isso aí, eu também, né? E aí a gente também tem que ser paciente, né, com as dificuldades dele, com as limitações deles e também respeitando as nossas, né, porque a gente também tem limitações e dificuldades, né. Na sociedade, como é que a gente pode dar o nosso melhor na sociedade, né? Bom, a gente já pode começar aqui no trânsito, né, tem às vezes uma pessoa um pouco mais devagar ou recém aprendeu a dirigir e tal, ao invés de estar buzinando ali, deixando ela mais nervosa ainda, ter calma, ter cautela, né? Eu sei que é difícil, é um exercício bem complicado de se fazer, mas dá para fazer, né? A gente tem um pouco mais de paciência no trânsito, às vezes a gente sobe no ônibus, aí tem pessoas mais devagar, mas porque às vezes estão com uma dor na perna, né, ou alguma coisa que não permite ela andar mais rápido, a gente fica, ai meu Deus, vai, né, aí quer passar por cima, quer atropelar a pessoa, né, a gente tem que, né, ter mais paciência. Não fura fila no supermercado, sei que ninguém faz isso aqui, né, mas só para dar um exemplo, né, a gente não ficar furando fila no supermercado, cooperar com o meio ambiente, né, com a limpeza da cidade, para não sermos nós, aquelas pessoas que estão lá no ônibus, bebem uma latinha de Coca-Cola e jogam pela janela, que aqui acontece, já vi muitas vezes acontecer, jogar pela janela, aí pode pegar no vidro de outro carro, pode causar um acidente muito grave, né? Não jogar papel de bala no chão, às vezes a gente pensa, é só um papelzinho e tal. Até tem um filósofo, Immanuel Kant,
que ele fala, para você saber se é certo ou errado, pensa, se todo mundo fizesse. Porque às vezes eu penso, é só um papelzinho de bala. Tá, mas se 90 milhões de pessoas jogassem um papelzinho de bala no chão, seriam 90 milhões de papelzinhos de bala no chão, então não pode fazer, é errado. Se todo mundo fizer e der ruim, é porque é errado, isso que ele fala, né? Então a gente também não faz. Evitar palavras ríspidas, né? Se a gente sabe que há maneiras e maneiras de se dizer a mesma coisa, né? Então, se é uma maneira mais agradável de falar com o outro, uma maneira mais branda, por que escolher palavras que possam ferir o outro, né? Porque às vezes o que a gente fala hoje aqui, daqui a 30 anos o outro ainda lembra. A gente já nem lembra mais o que falou, mas o outro ainda lembra e fica ali matutando aquele negócio, né? E faz mal para ele, né? Então, tentamos escolher palavras mais tranquilas, né? Mais fraternas, né? Para falar a mesma coisa, né? Isso eu treino bastante, né? Quando eu tenho que escrever ocorrência lá para os pais, né? Que eu tenho que dizer que o filho dele é mal educado de uma forma bonita, que, né, que ele receba aquilo bem, tá dizendo, olha, será que ele está com algum problema, que ele está com um comportamento um pouco estranho e tal, né? Quando na verdade quer dizer, pô, né? A educação tem que vir de casa, né? Eu que tenho que dar, né? Mas a gente consegue, né, manobrar essas coisas, é um treino, né? E é muito bom, eu gosto de fazer esse treino. E ajudar sem esperar aplausos, né? Ajudar ali no silêncio, né? Porque até mesmo porque os melhores feitos acontecem nos bastidores, né? A gente vê a espiritualidade trabalhando nos bastidores, né? Eles não fazem alarde, né? Pode seguir o slide. Aí eu trouxe aqui umas reflexões para a gente pensar com a gente mesmo, né? Não pense nem no ontem, nem pense no amanhã. Pense hoje. Hoje. Hoje, eu fui gentil com alguém? Hoje, eu tentei compreender antes de julgar? Hoje, eu ouvi uma criança, um idoso, algum familiar com atenção? Será que eu consigo fazer o checklist em todas? Ou não? Segue. Que pequeno gesto que eu poderia fazer hoje ainda para me aproximar do meu melhor, comigo mesmo e para o outro? O que eu poderia mudar ainda hoje, antes da meia-noite? O que eu ainda posso fazer que eu possa me aproximar do meu melhor? Quem está precisando da minha compreensão, será? Que atitude tenho adiado por medo de não fazer perfeito? Isso para mim bateu muito forte quando eu fiz esse estudo, porque eu era muito disso, de não fazer, já que eu não consigo fazer de forma estrondosa, então nem vou fazer. Não, não vou adiar mais as coisas que eu posso fazer por medo de não sair perfeito, porque é a constância que vai levar, talvez, à perfeição, né? É começar, é dar o primeiro passo. Podemos seguir. Aí a gente reflete, né, isso dentro da nossa consciência, né, a gente com a gente mesmo, né, e ver o que a gente pode fazer para alterar. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 17, no capítulo Sede Perfeitos, item 3, ele diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Até grifei, se fez todo o bem que podia naquele dia. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa contra ele, enfim, se fez para o trem tudo o que desejara que lhe fizessem, né? Esse é o verdadeiro homem de bem. Em nenhum momento ele está falando ali de perfeição, né? Ele está falando que o homem de bem é aquele que faz o bem pelo bem, sem esperar a retribuição dos outros, né? Sem esperar reconhecimento, sem esperar holofotes, né? Porque quem faz o melhor não precisa mostrar para os outros. O bem fala por si mesmo, né? O bem grita, sem a gente precisar falar uma palavra.
ele aparece, não tem jeito, ele vai aparecer, fiquem tranquilos que ele vai aparecer. Já basta a consciência tranquila e o desejo sincero de poder servir, né? Tão bom poder servir. Consciência tranquila e fé no futuro. Tem até essa questão no Livro dos Espíritos, né? A questão 922, que eu anotei aqui, né? Consciência tranquila e fé no futuro. Receber alguém com carinho é uma forma de ser um homem de bem, né? De fazer o bem simples e honesto. Uma mãe que cuida de um filho com dedicação, né? Quando ele está doente ou quando ele conquista alguma coisa, né? E vai lá e fica feliz também por ele, né? Também é fazer um bem. Um voluntário que serve uma sopa com um olhar fraterno, sem ficar jogando, né? Pega aqui, rápido, vai, vai. Não, calma, né? Coisas simples, coisas muito simples, mas que são muito grandiosas aos olhos de Deus, né? É isso que Deus olha, os nossos atos, né? E as nossas intenções, principalmente, né? É igual quando a gente vai fazer uma caridade, né? Vai entregar algo para alguém. Com que intenção você está fazendo aquilo? É para se mostrar? É para dizer, olha, eu tenho, você não, então eu sou superior a você? Ou é para fazer realmente o bem para ele, para entregar algo que ele não tem acesso e você tem, mas que você está ajudando, né? Qual é a intenção? E tudo isso não precisa de holofote, né? A gente agora com as redes sociais, agora não, já há algum tempo, né? A gente às vezes vai lá, vou lá fazer uma caridade. Não, mas espera aí, antes de eu fazer, primeiro deixa eu ajeitar minha câmera aqui, que eu tenho que tirar uma selfie, que eu tenho que mostrar lá, porque eu tenho que já colocar isso nos meus stories e tal. E se não tiver curtida, ai meu Deus, que frustração, né? Então, a gente não está fazendo caridade, a gente está fazendo por vaidade, né? Então, tem diferença, bastante diferença, né? Aí, seguindo para o próximo slide, Madre Teresa de Calcutá, ela dizia, né? Nós não podemos fazer nenhuma grande coisa, só coisas pequenas com grande amor. A gente não pode não ter a capacidade de, nossa, transformar o mundo, né? Mas coisinhas pequenas, com todo o nosso carinho, nossa atenção, nosso amor, a gente pode fazer, né? E é isso que torna grande, né? Isso que nos torna enormes aos olhos de Deus, né? Mas eu já sempre fui cabeça dura, confesso, sou egoísta mesmo, eu não tenho mais jeito, eu vou ser sempre assim. Essa conversa aí eu vou deixar para a próxima vida, que essa vida para mim não vai rolar, eu não quero isso. Bom, olha o que Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, fala sobre isso. Podemos passar. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ou seja, se você sempre foi cabeça dura, se sempre foi egoísta, isso foi até ontem, hoje já é diferente. A partir de agora a gente já pode mudar. A partir de agora a gente já pode refletir, quem será que eu feri com as minhas palavras? Será que eu posso ir lá pedir desculpa? Será? Não, eu sou orgulhoso, não vou fazer isso. Não, você foi até 3 minutos atrás. A partir de agora você já não precisa mais ser assim, já pode se transformar, já pode fazer um novo fim, né? Já pode dar uma mudada. Mas será que eu consigo fazer isso? Será mesmo? A gente pode pensar, né? Será que dá tempo ainda de eu fazer? Será que eu consigo me melhorar ainda a essa altura do campeonato? Acho que não. Será? Volta lá, repetimos, pode seguir o slide. Tem o homem meios de vencer suas más inclinações? Sim, pode mudar. A todo instante ele pode mudar. Até lá no leito de morte, ali no último minuto, ele pode se arrepender e pode mudar, né? Então, sim, e frequentemente, com muito pouco esforço, ou seja, não é grande esforço que precisa fazer, é muito pouco esforço, é uma ajeitadinha, né? O que lhes falta é vontade. Novamente, né, a questão 909 do Livro dos Espíritos, né? Essa a gente tem que colar ali no nosso guarda-roupa, né? Para todo dia a gente olhar, né? E aí a gente vê que não é o conhecimento que nos falta. E conhecimento a gente tem, mas a firme decisão
de nos melhorarmos um pouco a cada dia. Um hábito que pode ser educado, ou melhor, reeducado, né? Um hábito que pode ser reeducado pouco a pouco. Mas também não posso ser leviana e dizer para vocês aqui algo que não é realista a nós, né? A gente precisa ser realista também. Mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo a tomada de decisão, sim, a gente ainda vai falhar, a gente vai repetir velhos hábitos. Ah, não, há tantos dias não estou fazendo aquilo que eu já fazia, mas hoje eu não aguento, hoje eu vou fazer. Vai fazer, vai fazer. Sabe por quê? Porque a natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos e o progresso não é linear. As coisas são cíclicas, elas vão e voltam, até sim a gente, né, aprender de uma vez, né? Mas enquanto isso a gente vai continuar errando, vai continuar caindo, sim, mesmo sabendo que é errado, a gente vai e vai fazer. Né? Querer forçar uma evolução ainda não é possível, não dá certo. Eu falo por mim, às vezes que eu queria ser tipo Maria, oh, meu Deus, ela já começa aqui porque ela sabe. Às vezes que eu tentei forçar uma evolução e querer ser Maria, parei lá na fluida, porque, ó, não deu certo. Não que quem tá lá na fluida é porque tá assim, né? Cada um tem suas questões, né? Mas sério, não dá. Aí eu parei, aí eu entendi que não. Eu erro, também tenho o direito de errar e tal, mas vamos lá, vou tentando um pouquinho a cada dia, né? Porque a gente carrega hábitos milenares na gente. Há 1000 anos, às vezes a gente já tem o mesmo hábito. 1000 anos, 1000 encarnações, a gente carrega aquele hábito. Então, em uma só, a gente não vai conseguir mudar isso. A menos que a gente seja tipo Maria Madalena, né? Maria Madalena conseguiu dar aquela virada de chave, né? Ela é o maior exemplo de transformação moral que a gente tem no Evangelho. Paulo de Tarso também, mas eram situações diferentes. Né? Eu considero, assim, Maria Madalena o exemplo, assim, mas queira Deus que aqui na presença de vocês presencial e no virtual, tenha já algum espírito que consiga dar essa virada de chave já nessa encarnação. Mas não é o mais comum, né? O mais comum é cair, assumir a queda, levantar, sacudir a poeira e tentar de novo, né? Seguir em frente. No Evangelho segundo o Espiritismo, né? Continuando lá no item 17, o item 4, os espíritos, né? Eles dizem quem são os bons espíritas, né? Pode seguir o slide. Ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírito pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Ó, pelos esforços que emprega, né? Esse é o verdadeiro espírito, pelo esforço que ele faz, né? A gente está aqui hoje, numa segunda-feira, ouvindo palestra, a gente está se esforçando, né? A gente lendo um livro, tentando se esclarecer, a gente está se esforçando, então a gente vai, né? A cada dia a gente se esforça um pouquinho mais. Como foi falado, antes feito do que perfeito, né? Fazer, mesmo que o resultado ainda não seja grandioso. O negócio é fazer, é sair do ponto estático ali, né, e fazer. Não vai dar para chegar lá no outro plano e falar, eu não tive tempo, eu não sabia disso não ia adiantar mesmo. Não, porque aí eles vão falar para a gente, né, ó, mas a vida lá não exigia perfeição de você, não. Ele só exigia um esforço sincero. Ninguém pediu perfeição de você, mas esforço. E aí, não deu para se esforçar? Às vezes a gente tem um ente querido lá que está doente, muitas vezes a gente não sabe nem o que falar para ele, né? Ele está ali num sofrimento e a gente não sabe o que falar, não vem inspiração na nossa mente, mas só da gente estar ali, em silêncio, muitas vezes orando por ele, fazendo prece, dizendo, olha, Deus, ajuda ele a encontrar a solução para o problema dele, ajuda ele a resolver aquela situação que só o Senhor e ele sabem o que é, porque às vezes a pessoa também não fala, né? Às vezes até uma suspirada assim, tipo, uma suspirada sincera, Deus já entende o nosso pedido, né? Porque ele vê a intenção do nosso coração, né? Então, às vezes, por mais que a gente não consegue falar palavras bonitas, fazer grandes preces e tal,
Não, até mesmo porque a gente vê no Livro dos Espíritos, não é a quantidade de palavras, não é a beleza das palavras, mas a sinceridade delas, né? Como a gente falava lá na Mocidade, que a Rafaela está ali, a gente dizia só um, valeu, Deus, já valeu, é muito melhor do que fazer uma prece decorada e tal, não sei o quê. Não, é a sinceridade que conta, né? A sinceridade do nosso coração. E a gente sabe que o caminho do esforço não é o mais fácil, mas é o mais libertador. É ele que vai nos libertar, né? Então, que a gente não deixe desculpas comuns nos paralisar, né? Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Jesus já dizia isso, né? Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. O mundo não precisa de pessoas perfeitas, ele precisa de pessoas esforçadas, de pessoas sinceras, de pessoas dispostas a tentar, né? A cada queda. Assim é fazer o melhor que possamos, né? Fazer o melhor que possamos é não desistir mesmo diante dos equívocos, pedir perdão, tentar de novo, amar mesmo sem ser amado, não pelo menos do jeito que a gente gostaria, porque às vezes o outro ama a gente, mas o jeito dele, é aquilo que ele já alcança, aquilo que ele pode, né? Servir mesmo sem reconhecimento, orar mesmo que seja em silêncio, né? Como eu disse, um suspiro sincero às vezes vale mais do que uma prece de 20 parágrafos. E o que a gente falou hoje aqui, ele fala muito do nosso esforço pessoal, né? Então, é coisa que a gente é capaz de fazer, que só depende da gente, né? Depende realmente da gente, nosso esforço pessoal, da gente conseguir se movimentar. Então, que a gente possa sair hoje daqui com o coração tocado, né? E disposto a fazer um pouquinho melhor do que fez ontem, né? Não esquece o ontem, é hoje, a partir de agora, a partir dessa noite, depois que vão sair daqui, o que eu posso fazer de melhor para mim e para o outro, né? O que eu posso fazer? Aí, para a gente ir finalizando, no livro Pai Nosso, Meimei diz assim: faz o bem que puderes, onde estiveres. Ainda que os teus pés estejam cansados, estende as mãos. Ainda que tua voz esteja embargada, dize palavras de amor. E quando tudo parecer escuro, acende a vela do teu coração. Então, a gente deseja aqui muita força para quem já está nesse processo de esforço, quem já está se esforçando, e muita coragem para quem ainda vai iniciar esse processo, quem ainda vai despertar consciência para isso, né? Porque esse é o melhor que possamos fazer. Muito obrigada.